A pequena Emily. Havia na casa um criado, um homem que, segundo entendi, estava sempre com Stitford, e havia começado a trabalhar para ele na universidade, e que seria um modelo de respeitabilidade. Acredito que nunca existiu em sua profissão um homem que parecesse mais respeitável. Era taciturno, de passo leve, muito tranquilo de maneiras, atencioso, observador, sempre a postos quando solicitado e nunca perto quando não era querido. Mas seu grande orgulho era a respeitabilidade. Não tinha um rosto afável, o pescoço bastante rígido, a cabeça lisa, com cabelo curto dos lados, um modo suave de falar, com o hábito peculiar de sussurrar a letra S, de um jeito tão inconfundível que parecia usá-la com maior frequência que qualquer outro homem. Mas todas as peculiaridades que o tinham o tornavam respeitável. Se seu nariz fosse invertido de cima para baixo, ele tornaria isso respeitável. Ele se cercava de uma atmosfera de respeitabilidade e andava seguro disso. Seria quase impossível desconfiar de qualquer coisa errada com ele. Tão absolutamente respeitável era. Ninguém pensaria em fazê-lo vestir libré. Tão altamente respeitável era. Impor-lhe um trabalho depreciativo seria insultar seus sentimentos de mais respeitável dos homens. E notei que as criadas da casa tinham uma consciência tão intuitiva disso que sempre desempenhavam elas próprias esses trabalhos, em geral, enquanto ele lia o jornal junto à lareira da despensa. Nunca vi homem tão reservado, mas nessa qualidade, assim como em todas as outras que possuía, ele parecia apenas ser o mais respeitável. Mesmo o fato de ninguém saber seu nome de batismo parecia fazer parte de sua respeitabilidade. Ninguém podia opor-se a seu sobrenome, Litimer, pelo qual era conhecido. Peter podia ser enforcado, Tom de presidiário, mas Litimer era perfeitamente respeitável. Creio que era devido à reverenda natureza de respeitabilidade teórica que eu me sentia particularmente jovem na presença desse homem. Não conseguia adivinhar que idade teria, e isso também só fazia aumentar seu conceito, pois na calma de sua respeitabilidade ele podia contar tanto 50 como 30 anos. Litimer estava em seu quarto de manhã antes de eu acordar para me trazer aquela injuriosa água para barbear e preparar minha roupa. Quando abri a cortina e olhei para fora da cama, via o seu uniforme temperatura vi a sua uniforme temperatura de respeitabilidade, imune ao vento leste de janeiro, sem nem sequer soltar vapor ao respirar, ajeitando minhas botas direita e esquerda na primeira posição de dança, e soprando a poeira de meu paletó que estendeu como se fosse um bebê. Dei-lhe um bom dia e perguntei que horas eram. Ele tirou do bolso o relógio mais respeitável que já vi, impedindo com o polegar que a tampa se abrisse demais. Olhou o mostrador como se estivesse consultando uma ostra oráculo e disse com sua licença: são 8:30. O Sr. Stitford vai gostar de saber que descansou bem. Obrigado, disse eu. Muito bem mesmo. O Sr. Stitford está bem? Obrigado, o Sr. Stitford está razoavelmente bem. Outra de suas características, nunca usar superlativos. Sempre uma expressão tranquila e inalterada. Mais alguma coisa que eu possa ter a honra de fazer para o senhor? O sino de aviso tocará às 9 horas. A família toma o de jejum às 9:30. Nada, obrigado. Eu é que agradeço, meu senhor, com sua licença, e dizendo isso, com uma leve inclinação da cabeça ao passar pela cama e um pedido de desculpas por me corrigir,
Ele saiu e fechou a porta com tamanha delicadeza que parecia que eu havia caído num doce sono do qual dependesse minha vida. Todas as manhãs tivemos exatamente essa conversa, nunca mais, nunca menos, e no entanto, invariavelmente, por mais que eu tivesse crescido durante a noite e avançado para uma idade mais madura pela companhia de Stitford, ou pela confiança da senhora Stitford, ou pela conversa da senhorita Dartley, na presença daquele mais respeitável dos homens, eu me tornava, como dizem nossos poetas menores, um menino outra vez. Ele preparou cavalos para nós, e Stitford, que sabia tudo, me deu lições de equitação. Forneceu-nos floretes, e Stitford me deu lições de esgrima, luvas, e comecei com o mesmo mestre a melhorar no boxe. Não me preocupava nada que Stitford me visse novato nessas ciências. Mas não conseguia suportar minha demonstração de falta de habilidade diante do respeitável Litimer. Não tinha razão para acreditar que Litimer dominasse essas artes. Ele nunca me fez supor nada do gênero, nem com a vibração de um cílio. No entanto, sempre que estava por perto, quando estávamos treinando, eu me sentia o mais verde e inexperiente dos mortais. Falo tanto desse homem porque ele teve um efeito particular sobre mim na época, e por causa do que aconteceu depois. A semana passou da maneira mais deliciosa, passou depressa, como se pode imaginar, para alguém tão arrebatado como eu estava, e me deu tantas ocasiões de conhecer melhor Stitford e admirá-lo mais sob 1000 aspectos, que ao final dos 7 dias parecia que eu estava com ele havia muito mais tempo. O jeito vivo de ele me tratar como um brinquedo me era mais agradável que qualquer comportamento que pudesse ter adotado. Me fazia lembrar o nosso antigo companheirismo. Parecia uma consequência natural dele. Demonstrava que ele não havia mudado. Me aliviava de qualquer inquietação que eu pudesse sentir, comparando meus méritos com os dele e meus direitos à sua amizade diante dos dele. Acima de tudo, tratava-se de um comportamento familiar, irrestrito e afetivo, que ele não usava com mais ninguém, assim como havia me tratado na escola de um jeito diferente dos outros. Eu alegremente acreditava que ele me tratava na vida como não tratava nenhum outro amigo que tivesse. Acreditava ser mais próximo de seu coração do que de qualquer outro amigo, e meu coração se aquecia com minha ligação a ele.